adultério, prostituição, impureza e lascívia. 2. A segunda classificação das obras da carne: pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçarias. 3. Pecados de ordem social. Preste atenção aqui, irmãos. Pecados de ordem sociais. De ordem social, quais que são? Inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então, as obras da carne é classificadas em 3 classificações: pecados de ordem moral, pecados de ordem religiosa e pecados de ordem social. Amém? Amém. Outra lista de pecados carnais também pode ser encontrado em Romanos 1, versículo 29 até o 32. Por isso que é bom às vezes trazer caneta, mas igual que eu estou falando, se irmãos quiserem, vai estar no YouTube e tem a apostila para você também adquirir, tá, irmãos? Porque tem que ser muito corrido, então não dá tempo de falar, olha aí. Então os irmãos vão ver que está na Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Romanos 1, versículo 29 a 32, olha o que diz: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Versículo 32: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que os outros fazem. E a Bíblia, Romanos 1, versículo 29 a 32, que eu li aqui agora. Tá, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo usa em Romanos 1, 8, versículo de 1 a 14, não vou ler, e não dá tempo, mas Romanos de 1 a 14, Paulo usa o termo carne em pelo menos 3 sentidos. Em sentido geral, refere-se ao que é o ser humano. Em outro sentido, refere ao corpo físico. E em um sentido mais específico, principalmente quando aparece em posição a espírito com letra minúscula, refere-se à natureza humana pecaminosa, que envolve também a mente e a alma. Primeiro, carne, do grego sarque. Do grego sarque é a natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo moral. Sarque, do grego carne, do grego sarque. Grego sarque de carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos. Entenda isso. A qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal, a sua própria carne. Eu já falei aqui tempos atrás sobre os inimigos nossos. Nós temos 3 inimigos mortais contra a nossa fé: a carne, o diabo e o mundanismo. São 3 inimigos mortais que lutam diuturnamente contra a nossa fé. Glória a Deus. A carne pode ser definida como a soma, muito obrigado,
dos instintos do homem, não como vieram das mãos do Criador, assim como são na realidade pervertidos e feitos anormais pelo pecado. Aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21, que nós falamos. Por isso essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito. Do poder do Espírito. Glória a Deus. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós só conseguimos vencer a carne se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. O significado de cada obra da carne que você precisa saber. Adultério. O que é adultério? Relações sexuais ilícitas entre homens e mulheres, solteiros ou casados, que não são casados. Casados é porque estiver traindo, né? Aí é adultério. Se não estiver casado, é adultério porque está em fornicação, nós vamos falar depois. Prostituição, isto é, imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui gostar de quadros, filmes e publicação pornográfica. Isso é prostituição. Terceiro, impureza. Irmãos, estou falando bem rápido, tá, irmãos? Bem resumido, para os irmãos entenderem por causa da hora. Impureza. O que é impureza? Nas obras da carne de Gálatas, assim que nós lemos. Isso é pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Tem que ter cuidado com o coração, ter cuidado. Lascívia, isso é sensualidade. Lascívia é sensualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos ao ponto de perder a vergonha e a decência. Isso é lascívia. Às vezes dentro das igrejas tem lascívia, tá, irmãos? Aqui, graças a Deus, nós não temos isso, mas às vezes vemos muitos isso em igrejas grandes, modernas, muitas lascívias, pessoas, mulheres se vestindo para mostrar o seu próprio corpo. Isso é lascívia. Idolatria. 5, tá? É o 5º. Idolatria. Isso é adoração de espírito, pessoas ou imagens, e também a confiança em uma instituição, em um objeto, em uma autoridade. Isso é idolatria. Eu tenho $1 dentro da carteira, aquele dólar vai me dar sorte. É idolatria. Tudo que você confia a não ser Deus é idolatria. 6º, feitiçarias. Isso é, feitiçaria é espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. 7º, inimizade. Isso é, inimizade, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas, falta de amor ao próximo. Isso é inimizade. Isso é inimizade. 8º, porfia. O 8 é porfia. 8, porfia. Isso é, o que é porfia? Porfia
Isso é brigas, oposição, luta por superioridade, querendo ser melhor do que os outros. Aquele que gosta de porfia é contencioso, argumentativo e combativo, vive sempre pronto a desafiar as outras pessoas. Isso é porfia, isso é da carne. 9, emulações. O que é emulações? Pecado da carne. Isso é ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Isso é emulações. Iras é a 10ª. Iras, isso é ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Porque nós somos carne, então nós iramos mesmo. Ireis, mas não pequeis. O que é irar e não pecar? Você tem uma ira ali, mas você não joga para fora. Tem controle, domínio próprio. Você tem que ter o Espírito Santo, tem que ter domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo tem que ter domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo se domina para não pecar. Ira, mas não vou pecar, não vou fazer. Isso é iras. Pelejas, isso é ambição egoísta e a cobiça do poder. 12, dissensões, isso é introduzir ensinos sistemáticos na congregação sem respaldo na palavra de Deus. Isso é dissensões, causa dissensões entre os irmãos. Com coisas antibíblicas que não está na Bíblia, gerar contendas na religião, no governo, na casa ou qualquer lugar. Isso é dissensão, obra da carne. Heresia, isso é grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Não podemos destruir a unidade da igreja, mas nós devemos estar baseado tudo dentro da palavra de Deus. Nada que nós podemos fazer fora da Bíblia. Nada de usos, costumes fora da Bíblia. Tem que ter Bíblia. Tudo que nós fazemos é dentro da palavra. Eu sempre falo aqui, a nossa igreja é uma igreja bíblica. Eu não coloco nada fora da Bíblia. Então nós temos que aprender a palavra, não fazer nada fora da palavra de Deus. 14, invejas. Isso é antipatia e ressentimento contra pessoa que possui algo que nós não temos. Homicídios, todos sabem o que é homicídio, né? Isso é descontrole das faculdades físicas e mentais, matando alguém. Você pode cometer homicídio espiritual, matando alguém espiritual. Cuidado. Amém? 16, bebedices. Isso é descontrole das faculdades físicas e mentais. Bebedice. Isso é descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida embriagante. No mundo antigo, todos bebiam, até as crianças. Mas tanto os gregos quanto os cristãos condenavam a embriaguez da bebida. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É obra da carne. Glória a Deus. Bebedice é obra da carne. Então você, para vencer a carne, você tem que estar cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, a carne vence. Olha, irmãos, eu sempre falo aqui, ó, nós somos feitos de carne, alma e espírito. Carne, alma e espírito. Presta atenção aqui, olha. Olha aqui, ó. Carne, alma e espírito. A carne, ela vai puxar a alma para o lado da carne. E a nossa matéria é carne. Vai sempre puxar para o lado da carne.
Se a carne for mais forte, vai levar a alma para o lado da carne. E aí não herda o reino de Deus. Se o espírito estiver forte, estiver cheio, vai puxar a alma para o lado do espírito, que é para Deus. E só fortalece o espírito se você estiver orando, se você estiver ouvindo louvores, se você estiver ouvindo pregações, se você estiver em ambiente de Deus. Na casa de Deus é onde você fortalece. Se você estiver em uma casa onde tem música mundana da carne, bebedices, coisas da carne, festas, coisas da carne, se você estiver num ambiente desse, vai puxar sua carne, sua alma, para o lado da carne. Até eu que sou pastor, se estiver passando uma música ali o tempo todo, uma música mundana, daqui a pouco estou batendo pé, daqui a pouco estou assim, daqui a pouco estou cantando, vai puxar para o lado da carne. É qualquer um. Jesus disse para Pedro assim, ó: o Espírito está, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Você pode estar orando, jejuando, fazendo milagres, acontecendo tudo, mas a carne é seca. Vigia, porque a carne é fraca. Cuidado com a carne. Então, para você fortalecer o Espírito e puxar a alma para o lado do Espírito, tem que estar ouvindo louvores, pregações em ambiente que tem as coisas de Deus. Aí o seu Espírito é fortalecido. 17. Glutonarias. Isso é diversões, festas com comidas e bebidas de modo extravagante e desenfreado. Glutonaria não é só comida. Tudo que é demais é glutonaria. Cuidado com as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança.